Pegue a sua Bíblia aí, acenda as luzes, deixam todas acesas. João capítulo 17, versículo 13. Vamos lá. João 17, 13. Abre aí a sua Bíblia. João capítulo 17, qual o versículo? 13. Quero que você medite sobre isso. Vamos meditar sobre isso. João 17, 13. Amém? Preste atenção, pegue o Espírito, pegue o Espírito, pegue o Espírito. Amém? Se você não souber manejar a sua Bíblia, você levante as mãos, os pastores e obreiros e missionários irão ao seu auxílio. João 17, 13. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 13. Então, pessoal, eu queria, antes de nós lermos João 17, 13, fazer uma pequena viagem e meditarmos no que nós estamos vendo desde o primeiro dia do ano, que já foram dias de calamidade. Começou, eu me lembro que com guerras, depois aconteceu um terremoto em algum lugar que eu não me lembro, e assim foi um momento de sucessivos problemas até chegarmos agora à pandemia. A pandemia, quantos mortos e mortos e mortos e mortos e mortos. E o Espírito Santo já havia nos alertado sobre isto. E eu estava falando com os pastores e com os missionários que Satanás, ele tirou esse ano para que seja o ano da revanche. O ano da revanche. O ano em que ele atingiria a Deus de alguma forma. Você pensa que Deus está alegre com a situação que nós vemos aí? Não. Mas o mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então Satanás vai fazer de tudo para de alguma forma nos atingir. Nos atingir. Atingir a mim, atingir a vocês, atingir a igreja de Cristo que ainda está aqui na terra. Que ainda está aqui na terra. O diabo não se preocupa com os deles. Ele não quer saber se os que são deles vão sofrer. Daí a razão de nós orarmos pelos nossos familiares. Porque o diabo não quer nem saber com os que são deles. A preocupação do diabo é de alguma forma dar o troco aos filhos de Deus. Porque quando o diabo toca no filho, ele atinge o pai. Então o diabo tem atingido os seus filhos com a intenção de atingir a Deus Pai. Você vê, eu estava escrevendo aqui sobre as 10 pragas do Egito. Como Deus tirou o seu povo do Egito com mãos fortes, espraguejando o Egito. Mas nenhuma das pragas que foram lançadas sobre os egípcios atingiram o povo de Israel, o povo de Deus. Diferente do que está acontecendo hoje.
completamente diferente do que está acontecendo hoje nos nossos dias. Hoje, o diabo tem enviado as suas pragas e maldições, e essas pragas acabam atingindo até quem é de Deus, quando deveria haver uma separação entre os que servem e os que não servem. Vejamos, olhe para mim aqui, antes de nós lermos João 17:13. Olhe para mim aqui. A primeira praga que foi lançada sobre o Egito foi a praga que Deus fez com que as águas do rio Nilo, que era o rio considerado como a fonte de vida daquele país, o Nilo era adorado, e dali saía tudo. Quando Moisés e Arão pediram a libertação dos hebreus a Faraó, Faraó rejeitou o seu pedido. Então Deus tornou as águas do rio Nilo em sangue, e ninguém conseguia beber a água do rio, e todos os peixes morreram, como diz lá em Êxodo 7, a partir do versículo 20. Presta atenção aqui. Essa praga foi um grande golpe para o Egito. Por quê? Porque o rio Nilo representava a vida do país. A vida do país. Porque todo o sustento dependia do rio Nilo. Os egípcios adoravam o rio Nilo. Mas agora, aquilo que era símbolo de adoração se tornou em um lugar de morte. Na primeira praga, Deus mostrou que Ele é o único Deus da vida. Amém? Para os egípcios, o Nilo era o Deus da vida. Deus foi lá e feriu o rio, matando todos os animais. E ali foi provado que o único e verdadeiro Deus era o Senhor, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. A segunda praga foram as rãs. Deus mandou Arão, tudo isso na tentativa de que Faraó libertasse a Israel. Deus mandou Arão estender a sua vara sobre as águas do Egito. E as rãs subiram e cobriram toda a terra. Para os egípcios, a rã era associada à deusa da fertilidade. As rãs apareciam na época da cheia do rio Nilo, mas nunca tinham aparecido tantas rãs assim. E em vez de ser um símbolo de bênção, Deus transformou a rã em um grande problema e novamente humilhou os deuses do Egito, porque todas as 10 pragas foram em direção ou para atingir aquilo que o povo de Israel considerava como Deus. O Nilo eles adoravam, as rãs representavam a deusa da fertilidade. Então, quando Arão foi lá diante do rio e tocou, as rãs saíram. Imagine, havia rãs espalhadas por toda a terra do Egito e começou a incomodá-lo. Aquilo que para eles era uma bênção, repito, tornou-se numa maldição. Depois, o que aconteceu? Faraó não permitiu. Deus mandou Arão ferir o pó da terra com a sua vara. E surgiram piolhos ou pulgas
ou outros insetos sobre as pessoas, os animais e toda a terra do Egito. Toda a terra do Egito. A Bíblia diz que os piolhos surgiam como pó, por ordem de Deus, a própria terra, por ordem de Deus, a própria terra se virou contra os egípcios, e Deus mostrou que Ele é o dono de toda a terra. Diga amém. Deus mais uma vez mostrou que era o dono de toda a terra. Toda a terra. E tem coisas aqui que nós vamos ler que você não pode aceitar na sua vida, porque são pragas. E pragas não foram feitas para cristãos. Houve separação. Enquanto os piolhos atingiam os egípcios, lá na vila dos hebreus, não havia. A segunda praga que também nós temos que a quarta praga que também temos que rejeitar, que são as moscas. E aonde há muita mosca, há sujeira, há espírito. Quando Jesus foi expulsar um demônio, ele disse para o demônio: espírito imundo e sujo. Aonde tem sujeira tem mosca. Não aceite mosca. Mosca é praga do Egito. É claro, em toda regra há uma exceção. Poxa, mas você percebe muita mosca dentro de casa, muita mosca dentro de casa, muita mosca no escritório, muita mosca na cozinha, tem algo errado. Tem algo que não está certo. Deus enviou um enxame de mosca sobre os egípcios, que arruinaram a terra. Mas as moscas não entraram na região onde os hebreus moravam. As moscas causavam grandes desconforto. O diabo quer fazer isso, nos causar desconfortos, trazer problemas para não nos deixar confortáveis. Além de trazer desconforto, elas transmitem muitas doenças. Deus atacou a saúde e o conforto dos egípcios, mas poupou os hebreus. Deus mostrou que Ele cuida de quem o ama. E isso é graça. E graça é favor o quê? Imerecido. Imerecido. A quinta praga foi a morte dos rebanhos. Deus enviou uma praga que matou os rebanhos de cavalos, jumentos, camelos, bois, ovelhas dos egípcios em um só dia. Em um só dia morreram tudo quanto que animais. O faraó investigou e descobriu que nenhum animal dos hebreus tinha morrido. Os rebanhos eram a fonte principal da carne na dieta dos egípcios, além de bens essenciais como leite, couro, lã. Alguns deuses egípcios, inclusive, tinham a cabeça de boi. Tinham a cabeça de quê? De boi. Com essa praga, Deus atacou a economia do Egito. Deus foi direto na economia do Egito. E como nós colocamos aqui, isso não pode faltar. O alimento não pode faltar no lar do povo da ITE, jamais. Jamais. Porque nós somos um povo separado. Um povo, diga eu sou um povo separado. Repete aí, pessoal. Mais uma vez.
muito bem. Ainda assim, Faraó se manteve resistente. Deus mandou Moisés pegar um punhado de cinza e espalhar pelo ar. Quando Moisés fez isso, feridas surgiram nos homens e animais. E nenhum dos deuses da saúde ou da cura livrou os egípcios das doenças. Deus mostrou que Ele tem poder sobre a saúde e sobre a doença. Amém? Porque Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. A 7ª praga, Moisés avisou a Faraó que Deus iria mandar a pior tempestade de granizo sobre o Egito. Alguns dos conselheiros de Faraó ouviram o aviso e já com medo esconderam os seus escravos, seus rebanhos, antes da tempestade. Veja que até os magos de Faraó já começaram a crer na palavra de Moisés, mas Faraó não, continuava com o coração endurecido. Com a tempestade de granizo, Deus humilhou os deuses dos egípcios, os deuses da colheita e os deuses do clima. Até a natureza obedeceu a Deus. E olha, pessoal, nós estamos meditando, se for para o teu bem, para a tua vitória, para a tua conquista, prosperidade, enfim, Deus vai mexer até com a natureza. Mas o melhor de Deus vai se cumprir na tua vida. Amém, pessoal? Entenderam? A 8ª praga, só faltam 2. Foi a praga de gafanhotos, que hoje nós estamos vendo. Se não já chegou, está perto do Brasil. Já ouviram a notícia? Tem ciência disso? Foi a praga de gafanhoto. Moisés avisou que Deus iria mandar gafanhoto sobre os egípcios. E os conselheiros de Faraó lhe imploraram para libertar os hebreus. Eles já estavam tão cansados de tanta praga, que eles foram a Faraó e imploraram: manda esse povo embora, larga esse povo, nós estamos sofrendo. Então eles pediram para não devastar mais a terra. Surgiram tantos gafanhotos, que a terra se escureceu com eles. Toda a vegetação que restava, o que restou foi destruído pelos gafanhotos. Deus destruiu toda a fonte de alimento do Egito. Os deuses que deveriam garantir o sustento falharam. Deus mostrou que Ele é quem dá o sustento. Deus mostrou que Ele é quem dá o quê? O sustento. Então, vamos declarar isso com a boca e crer com o quê? Com o coração, como nós temos ensinado a vocês. Não vai faltar. Não vai faltar. Assim como Deus mostrou que Ele é quem dá o sustento, e se nós somos a extensão de Deus aqui na terra, se nós somos deuses, então você tem que declarar isso com a boca e crer no coração, que o que você está falando vai se cumprir. Chega na tua casa, que não falte sustento, que jamais venha faltar o sustento, jamais. Amém, pessoal? A 9ª praga foram as trevas. Deus mandou Moisés estender a mão para o céu, e
e trevas densas cobriam o Egito durante 3 dias. Ninguém podia ver e nem fazer nada. Ninguém podia ver e nem fazer nada. Faraó, ou os faraós, todos os faraós, eles eram considerados como Deus do sol. Todos os faraós eram vistos pelo povo como Deus do sol. Grande, eles iam a Faraó e se rendiam e diziam: grande sol, porque o sol é a luz maior, é o Todo-Poderoso. Mas ali Deus mostrou que Ele tem poder sobre tudo. Digo, meu Deus tem poder sobre tudo. Por isso, pessoal, uma recomendação. Você sabe qual foi a primeira coisa que Deus fez? Quem sabe? Quando Deus criou este mundo, Ele disse à luz: haja luz. Então, você não deve aceitar gostar de escurinho. Não é escurinho igual a mim. Né, Júnior? Não é igual a nós, né, Júnior? Quando eu digo escurinho, tem gente que gosta de ficar no escuro. Tem gente que vai para casa, ela gosta de ficar, eu me sinto melhor assim. Eu me sinto melhor assim, no meu quartinho escuro, ou num lugarzinho escuro. Fez Deus a luz e viu Deus que a luz era o quê? Era boa. Antes, Satanás estava aqui e tudo era escuro. Porque se tem uma coisa que o diabo gosta é de escuridão. Escuridão não foi feita pro cristão. No céu não haverá noite. No céu só haverá dia. No céu não vai ter noite. Então você tem que começar. Tem coisas, pessoal, que às vezes nós não percebemos. E precisamos ir nos libertando, nos limpando, tirando das nossas vidas, que não pertence a quem é de Deus. E às vezes você dá essa concessão ao diabo, e dali é o motivo para ele já vir com... Ele vai vir com a tristeza, com a depressão. Daqui a pouco você não quer falar com mais ninguém. Daqui a pouco aquilo vai se tornando uma doença para você. Luz é de Deus. A minha esposa até reclama que às vezes até de dia, quando eu chego em casa, eu acendo todas as luzes. Toda a luz tem que estar acesa. Aqui eu falei para o Jossandro, bota a maior luz. Essa daqui foi a maior lâmpada que tinha. Se tivesse uma do tamanho de um caminhão, eu colocava. Porque não tem nada melhor do que o quê? A luz. Então, bispo, isso foi para mim. Às vezes eu gosto de ficar no meu cantinho escuro, apagar a luz, ficar ali. Tudo bem, uma vez ou outra, não tem problema e tal. Mas não deixe isso se tornar frequente na tua vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará, mas terá a luz da vida. Quem está a me entender? A 10ª praga, vocês já conhecem. De noite, Deus passou pelo Egito e matou o primogênito, filho de todas as famílias do Egito e as primeiras crias de todos os rebanhos dos egípcios. A 10ª praga
foi um ataque a todo o Egito e o seu futuro. Porque os primogênitos seriam o futuro do Egito. Deus exterminou tanto o presente quanto o quê? Quanto o futuro. A 10ª praga foi um dos ataques, ou foi um ataque a todo o Egito e o seu futuro. As pragas do Egito provaram que Deus tem poder sobre tudo, e não só sobre também o futuro. O teu futuro está na mão de Deus. Declare isso aí agora. Declare isso aí. Mais uma vez. É isso daí. E diante, pessoal, de todas essas pragas que vieram sobre os egípcios, hoje Satanás está vindo com tudo. Para trazer pragas e maldições, com a fim de dar o troco. Esse é o ano do troco. Esse é o ano do troco. Do troco. Do troco. Mas assim como é o ano do troco, se você é uma pessoa que é de Deus, vai ser nesse ano que mais Deus vai te honrar. Porque nós estamos no meio de uma guerra de deuses. Nós estamos no meio de uma guerra entre deuses. Aliás, deuses não, porque Deus só há um, que é o nosso Deus. Amém? Nós estamos no meio de uma batalha entre o príncipe deste mundo e o Deus de todo o universo. De todo o universo. E como, bispo, prevalecer diante dessa guerra? Aí vem a pergunta: por que uma vez eu sendo de Deus, eu sou atingido? Por que, bispo, que eu sou de Deus, eu sou atingido? Porque você quebrou a regra. Por exemplo, veio a pandemia. Está lá numa empresa. Por causa da pandemia, temos 200 funcionários. Vamos mandar 100 embora. Se você é um cristão, dizimista, que honre a Deus, que faça por amor, não só dentro da igreja, mas lá no trabalho, você procura dar 100% de si. Como está escrito, você não trabalha para homens, mas você trabalha para Deus. Dá o seu melhor no seu trabalho. Você é um funcionário indispensável. Então sabe o que vai acontecer? Quando apresentarem o teu nome lá na lista dos 100 que tem que ser mandado embora, vão olhar e vão dizer assim: não, peraí, esse daqui não, esse daqui não, porque esse daqui se dedica, eu conheço ele é um bom funcionário. Por quê? Porque você não faz para homem, você faz para Deus, independente se estão ou não reconhecendo o seu trabalho, mas você aceitou aquele valor para trabalhar ali, então dê o teu melhor. Quando vier uma crise, Deus vai te honrar, porque você honra a Deus não só no altar, mas você honra lá no teu trabalho. Sendo justo, sendo fiel, não murmurando, não se escondendo do trabalho, dando o melhor de si, ainda que o homem não veja, mas Deus vai ver. Aí vem uma situação, não, fulano não. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo? Sim ou não? É você fazer a sua parte.
Quantos amigos meus, pode ser até que eu venha pegar o coronavírus, mas quantos homens de Deus pegaram, amigos meus, e outros. Mas, olha, teve um pastor que eu avisei a ele, rapaz, bota mais, você está indo no hospital fazer visita, para com isso, vigia. Não, bispo, é pela fé. Não é pela fé, tem que usar a inteligência. Se a regra é essa, usar máscara, lavar a mão, passar, mas tem gente que diz assim, isso é besteira, eu nunca vou pegar isso. São essas que pegam. Vocês estão entendendo? Aí depois não adianta você dizer, por que Deus permitiu? Porque você deu mole. Porque você deu mole. Você deu bobeira. Você deu bobeira, então Deus não teve como te livrar. Então, mas existem coisas que vai além de nós fazermos ou deixarmos de fazer. Por isso que eu pedi para você abrir aí, fique de pé, por favor. João 17:13. A oração e o dever de casa dessa semana. O dever de casa da semana passada foi ler a história de José, não foi? Quem leu? Leram? O dever de casa dessa semana é meditar todos os dias. Davi disse que de dia em dia ele meditava na lei do Senhor. Na sua lei ele meditava. Você vai meditar na oração sacerdotal de Jesus, que é João 17. Todo dia, o Espírito Santo cada dia vai falar algo, como nessa madrugada Deus falou comigo, quando eu li o capítulo. É uma oração tão gloriosa, tão gloriosa, tão gloriosa, que vocês não têm ideia. E pouco nós fazemos uso desta graça, desse favor. Porque olha aqui o que Jesus disse no versículo 13. Ele diz assim: agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles, os discípulos, tenham a plenitude da minha alegria. Olhe para o bispo. Então, quem tem Jesus tem a plenitude do quê? Da alegria. Se alegre no Senhor. Vamos passar lutas, mas se alegre em Deus. Amém? Para que eles tenham a plenitude do quê? Da minha alegria. Aí Jesus diz assim: dê-lhes a tua palavra. O que Jesus nos deu? O que Jesus nos deu? E o que mudou a vida de tanta gente? A palavra.